Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Estamos novamente apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, que é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro. Hoje nós vamos conversar com a convidada Aline Fernandes. Bem-vinda ao programa, Aline. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso também. A Aline, ela é professora de Educação Física e é coordenadora do projeto de extensão de dança da Faculdade Metodista Centenário. Então, eu convidei a Aline para ela nos falar sobre a dança, que ainda faltava eu falar sobre esse assunto no programa, né, que é um dos tópicos conceituais deste programa, que fala sobre a arte de fazer o belo. E eu gostaria que, para introduzir a nossa conversa, que tu falasse um pouco sobre a história da dança, né, no contexto humano, nas nossas relações, a partir de que momento que surge a dança até chegar depois no teu trabalho, né, como dança, como professora. Bom, eu não sou especialista em história da dança, mas sim, já estudei muito sobre isso e a dança ela se encontra desde o homem primitivo. Sim. As manifestações nas pinturas rupestres das cavernas já nos davam indícios de que as pessoas dançavam já naquela época. Aparecem os desenhos, né, Sim. deles dançando em círculos. E aqueles desenhos nos remetiam um pouco a movimento, né? Isso. E aí os historiadores que nos trouxeram essas informações naquele tempo. E aí, então, com isso, a dança ela era muito associada a rituais. Então, havia a dança da chuva, a dança do sol, e aí, então, as pessoas dançavam como forma de agradecimento, como forma de festejo. Uhum. Mais tarde, né, com a evolução das civilizações, a gente ainda continuou dançando por festejo, por agradecimento e por saudação, né, das coisas belas da vida, natureza. Só que isso foi no vencimento das batalhas, nos casamentos, né, dos reis. Uhum. E aí então a dança foi evoluindo e foi sendo introduzida nas cortes, nos reinados. Sim. A partir daí a gente tem a dança da corte, que era feita só nos salões da nobreza, e mais tarde então foi introduzida nos teatros. Sim. Que aí foi por meio de Jean Auvergne com o balé de ação, onde a dança passa a ter um enredo, uma história, ela conta uma narrativa e aí ela é mais voltada para entretenimento. Então o público senta, né, para assistir um grande espetáculo e ali é contada uma história. Antes disso era na corte, então era só uma dança para entretenimento, muito mais para que os visitantes dos reis
tivessem algo, né, para prestigiar a presença deles. Às vezes dançavam para o rei também, né, e Isso. para a rainha. Isso. Depois tem várias culturas e outros países, tem a dança do ventre, tem tantas outras, Sim. né? Essa que historinha que eu tô contando para vocês, né? Essa historinha não, essa super história, né? Porque é da nossa dança, da nossa arte. Ela é da dança ocidental e europeia, né? Isso tudo acontecia na Europa naquela época. Depois o Oriente também tem as suas características, né? Nós vamos fazer outros programas também mostrando para o nosso público, porque é bacana a gente dar essa introdução, porque nada vem do nada, né, Nada Aline? vem do nada. Eu não vim do nada, nem tu, nós estamos aqui com uma missão, então a gente vai aprendendo as coisas olhando para a história, né? Isso é Sim. importante. E eu gostaria de saber, assim, na evolução, então, do teu trabalho, tu tem a formação em educação física. Tu quer Sim. falar um pouquinho sobre isso? Como é que tu escolheu a educação física e por quê? E aí tu passa, como é que tu chega na dança? Sim. A educação física foi sempre uma paixão para mim, porque eu fui ginasta de ginástica rítmica desde os 8 Olha. anos. Tá. Então eu sempre tive um contato com a música, com o movimento, e aquilo era fascinante para mim. E aí mais tarde, quando eu ingressei na faculdade de educação física, eu tive o privilégio de conhecer uma grande amiga que hoje não está mais entre nós, que se chama Janaína Jorge. Ela vinha com uma história toda da infância na dança e começou a me apresentar esse universo e me convenceu a fazer uma faculdade de dança na Unicruz. Que legal. E aí, então, eu fazia as duas coisas. Eu fazia educação física e fazia a faculdade de dança. A Unicruz foi o primeiro curso de dança do estado, aqui no Rio Grande do Sul. Olha, que bacana. Licenciatura em dança. E aí, então, claro, eu não consegui completar essa que faculdade. época isso, assim? foi em 2000. Tá. Eu estive na faculdade de dança de 2000 a 2002. E a Unicruz, tu sabe em que época que lança esse curso? Ai, agora eu não Estado? vou te lembrar, mas foi logo ali. Por perto de 2000. Perto de Só 2000, para eu ter talvez a referência, 99. assim, né? Mas... Já temos um curso de dança no estado há uns 20 anos, então. Sim, Tá, sim. entendi. E aí, então, eu ia até a Unicruz para complementar a minha formação na educação física, agora voltada para dança. Porque ela me apresenta a dança e eu me apaixono e percebo que ali é algo que eu queria muito aprofundar o meu conhecimento e me achei, assim, sabe? Sim. Quando a gente percebe que aquilo ali é o que tu quer fazer pro resto da vida? Sim. Foi aí que eu me encontrei com a dança. Então, eu costumo dizer que eu sou uma bailarina e uma estudiosa, entre aspas, velha. Porque, normalmente, quem trabalha com dança começa a dançar com 4 anos. É verdade. Com 6 anos, Sempre com dizem 8, isso, né? Balé, Então, a dança nos proporciona esse estudo precoce, que também faz parte da nossa formação e que nos constrói mais tarde como profissionais, né? Então, a gente tem isso, acredito que seja uma vantagem, né? Que me dá Claro. suporte para que eu já chegue numa faculdade, tanto de educação física quanto de dança, já com uma estrada, né? De conhecer aquilo que eu quero trabalhar. Na verdade, com 8 anos, tu já tinha contato com a rítmica, Isso. né? E então tu já era criança, né? Sim. E aí agora, em 2000, tu chegou com que idade? Com 20. Com 20, tá. Então ainda é jovem, né? Agora já tá um pouco mais avançado. Tenho experiência, Mas já sabe por tenho que uma eu pergunto estrada. isso? Eu sempre tive essa curiosidade de saber por que tem uma lógica, né? Por que quando criança, né? Muitas coisas quando criança a gente tem que começar. E muitos de nós não conseguiam nem começar quando criança, que é o estudo da música, que é um estudo longo, o estudo do balé. Por quê? Por causa da aptidão, do conhecimento, da maleabilidade do corpo, da compreensão do conhecimento. Por quê? A criança tem uma facilidade enorme de aprendizagem, né? Então a gente vê, inclusive, não só nas artes, mas, por exemplo, o inglês, né? Uma segunda língua é muito verdade. mais fácil de ensinar para uma criança, porque ela vai tendo, né, os dois conhecimentos, tanto da língua primária quanto da segunda língua. E aí, então, claro que o desenvolvimento do corpo, ele está em processo, e aí isso vai sendo moldado com aquele movimento que ela faz, seja no esporte ou na dança, né? Então, aquele corpo, ele vai sendo construído ao longo desse desenvolvimento motor, cognitivo, que a criança vem fazendo.
E aí é claro que as aulas de dança elas são direcionadas para cada público-alvo. Então, a mesma aula que se dá, por exemplo, para umas meninas de 13 anos, que já trabalham a técnica da dança de uma maneira mais cobrada, né, e exigida. Sim. Numa criança de 2, 3 anos, a gente trabalha com lúdico, se chama Baby Class, que são aulas livres, né, espontâneas, onde a criança ela também pode se identificar e, enfim, trazer o universo dela para aquela aula. Sim. Né? Isso faz a relação do que eu faço no meu dia a dia, quando se tem 2, 3 anos, e a dança. E aí a gente vai juntando, vai linkando as duas coisas para isso ser prazeroso. Eu acho que o importante nas artes, de uma maneira geral, é que se tenha prazer, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E que interessante. E também, assim, dá para perceber o comportamento da pessoa muda também quando ela começa a estudar dança, a postura, não é? Sim. Porque como ganha nisso também, né? Isso vem sendo trabalhado ao longo das aulas e nós somos uma única pessoa, né? Então o que a gente faz no início da manhã, no caso, ou à tarde, vai me constituir o que eu sou ao longo do dia. Claro. Então essa postura, esse corpo que vai modificando, vai sendo construído, ele também vai adotando uma postura diferente. Sim. Porque passa a ser parte do dia a dia. Normalmente, se a criança está lá é porque ela gosta, então ela vê aquilo como uma referência, ela quer ser aquilo que a professora ensina, né? Sim. E quer colocar em prática aquilo que é ensinado na sala de aula. É verdade, se a criança não gosta, ela demonstra, né? Sim. Que não quer ficar. E acho que isso é bem importante que os professores percebam, que os pais, que tenham uma conversa com os pais, né? Porque é um início precoce, que nem a gente estava conversando, né? Então, precisa de prazer, precisa gostar e precisa ver que a criança se interessa por aprender, né? Sim. Por isso que a nossa aula precisa ser dosada, porque eu não posso exigir de uma criança de 2, 3 anos, porque ela ainda não tem uma capacidade cognitiva para uma aula de 1 hora. Sim. Então, muitas vezes as aulas são de 30 minutos, 40 minutos. E aí a criança ela vai demonstrando isso e vai também já fazendo suas escolhas, seu comportamento, investindo no próprio futuro, né? Porque ela vai mostrando os resultados, quando ela gosta, ela leva para casa e tal. Sim. Bom, então daí que surge essa tua incumbência, nessa função de ser coordenadora de um projeto de extensão de dança na Faculdade Metodista Centenário, é isso? Ok, nós vamos para um rápido intervalo e falamos sobre isso e sobre os projetos, né, de espetáculo que começam a surgir. Vamos para um rápido intervalo e esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno.
Telas para empresas, residências, onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Continuamos conversando com a Aline Fernandes e este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques no Recanto Maestro. Aline, eu gostaria de saber então, já vimos a tua trajetória, né, um pouco profissional, e como é que tu chegou e como coordenadora do projeto. Aí surge esse projeto de extensão de dança. Conta para nós como ele surge e os espetáculos, então, que já existem um bom número de anos, né? Sim. 15, 16 anos, o projeto de extensão? O projeto de extensão completa 15 anos no ano que vem, 2020. Bom, Lígia, aconteceu de quando eu me formei, eu entrei como professora de ginástica rítmica no Colégio Centenário, em 2003. E aí, mais à frente, em 2006, eu fui chamada para trabalhar no curso de Educação Física da faculdade. Sim. Lá no Centenário mesmo, nós temos então um colégio e a faculdade. E aí, quando eu me deparei como professora universitária, né, com 26 anos, então era uma experiência nova, jovem demais, né, buscando, aprendendo, estudando para dar conta de tudo. A dança sempre esteve ligada. Sim. E aí nós tínhamos um grupo de alunos que tinha muito interesse de desenvolver atividades dentro da faculdade com dança. E foi aí então que nós criamos o grupo Integração e Arte, que é o grupo que iniciou esse programa. Por que a gente chama de... Que eram de pessoas mais adultas. Só as pessoas da faculdade. Só da faculdade, estudantes da faculdade. Isso. Por que a gente nomeou ele em vez de projeto de programa? Porque ele sempre teve vários outros acoplados, né? O programa é o guarda-chuva e aí a gente inseria outras coisas de dança dentro. Então, hoje, como funciona o programa hoje? A gente tem o grupo Integração e Arte, que ele é aberto para a comunidade. Então, estudantes da faculdade metodista podem participar e pessoas da comunidade também. E temos um grupo de estudo em dança, porque percebemos que a teoria precisava caminhar junto com a prática. Precisa mesmo. Então, hoje nós temos esses dois núcleos que integram esse programa. E aí, no Integração, a gente começou em 2006, conseguimos essa possibilidade de abrir para a comunidade. As pessoas vinham chegando, muitas vezes nunca tinham dançado na vida e chegavam, uma aluna me dizia: prof, tem um amigo, uma amiga que quer aprender a dançar. Vem, pode vir. E à medida que a gente foi trabalhando, é claro que esse público é muito flutuante, né? Então, alguns permanecem 2, 3 anos, tem que sair porque começa a trabalhar, começa a ter outras atividades, né? É verdade. Hoje nós temos um público adulto que versa entre acadêmicos, e aí nós temos de várias áreas, mas uma grande maioria vem da Faculdade Federal do curso de dança, bacharelado e licenciatura. Olha só que Porque bacana. quando em 2013, Lígia, a gente tem aqui na cidade uma faculdade federal em dança, isso muda o nosso panorama. Porque a de Santa Maria tem uma tradição muito grande de dança. Nós temos um evento que se chama Santa Maria em Dança, que tem 25 anos, 26 anos. Então, a dança movimenta muitas pessoas na cidade, mas faltava essa graduação para que as pessoas pudessem se especializar. Aqui, né? Aqui na nossa cidade. Porque isso que eu ia te dizer, quando eu falei 20 anos de um curso de dança no estado, eu lembrei disso, que normalmente a gente sempre tinha que sair do estado para estudar em Porto Alegre ou em São Paulo. Porto Alegre não, mas São Paulo, inclusive, né? Ou Rio de Janeiro. Então, aí, quando surge aqui, e ainda agora em Santa Maria, uma graduação, melhora, porque muitos tinham que sair daqui, né? E é por isso que a gente tem na área da dança muitos profissionais que são formados em outras áreas, trabalhando com dança. E é claro que isso vai mudando à medida que o curso existe. Agora, então, a ideia é que se tenha profissionais formados em dança para trabalhar com dança. Mas na minha geração é muito grande o pessoal formado em educação física que trabalha com dança, né? Porque não existia aqui no estado. É verdade. Eram poucas, né?
Bom, então aí O da UFSM surgiu quando? 2013. Tá, 2013. E aí, então, surgem novos espetáculos. Vocês vão fazendo nesse programa, vão criando espetáculos. A gente sempre participou do espetáculo de final de ano do Colégio Centenário, que é o espetáculo que a gente trabalha das crianças desde 2 anos, né, com a educação infantil, até o Integração e Arte, que era o nosso grupo adulto. E aí esse elenco ele foi melhorando, a gente investe muito em aulas. Nosso tempo, a gente prioriza muito a questão da técnica, o estudo do corpo, porque esse corpo precisa mover. E para que ele se mova, ele precisa de técnica, refinamento do movimento. E é por isso que a gente consegue diferenciar bailarinos que trabalham a técnica dos bailarinos que usam a dança ainda desde o tempo lá da história para entretenimento. Dançando na festa, dançando no casamento. Né? Então a gente precisa trabalhar um corpo de uma pessoa que vai se tornar um profissional em dança. Claro. E aí então a gente mudou muito o nosso elenco. O nosso elenco vem ganhando muita técnica e vem aumentando o seu nível. E por isso hoje a gente não consegue mais abraçar aquele que nunca dançou e quer experimentar. Hoje o Grupo Integração e Arte precisa de pessoas que já têm uma vivência em dança para conseguir dar conta das nossas aulas e acompanhar a turma. Sim. Por quê? Porque a pessoa que nunca teve contato, a gente leva um tempo maior para ensinar, até ela adquirir prática, né? Então, vocês têm grupos separados, talvez. Daqueles que nunca tiveram, seria isso? A gente ainda não conseguiu montar esse grupo dos que nunca tiveram, porque a coisa foi evoluindo e hoje a gente acaba aceitando só as pessoas que já têm uma prática para poder manter a qualidade do trabalho. Para poder dar um up. Mas é uma ideia e a gente já vem pensando nisso há um tempo. E também essa escolha trouxeram prêmios para vocês, né? Sim, nesse festival de dança que eu soube que teve agora esse semestre, vocês também ganharam. Sim, nós conquistamos o prêmio geral do Santa Maria em Dança e é a segunda vez que a gente conquista esse prêmio. Então a gente ficou muito feliz, né? E isso vem vem junto com... Dá mais estímulo, Isso, né? dá mais estímulo e vem junto a que a gente chegasse ao frágil. Isso. Então, quando eu enxerguei aquele elenco lindo, né, dos sonhos, como a gente diz, porque eles têm um nível técnico muito bom, eu disse, meu Deus, essas pessoas precisam ter um espetáculo adulto. E aí surge uma ideia de trazer um outro cenário para Santa Maria, que é conquistar um público que consome arte, que consome dança. Ótimo. Porque a gente vê, como eu te falei, a cidade movimenta a dança há anos. E aí tem um espetáculo, por exemplo, da Escola Ivone Freire, uma escola tradicional, linda, tem 50 anos na cidade. Foi a que fez o... Junto com a orquestra agora sinfônica. O isso, Nozes. Quebra-Nozes. Quebra-Nozes, eu Muito assisti. lindo. Muito Sim. bonito. Então, espetáculo do Balé Ivone Freire, lotado. Espetáculo da Escola de Dança Passo a Passo, lotado. Espetáculo da Escola de Dança Dancidade, lotado. Então a gente percebe que tem pessoas que consomem dança, porém ainda numa grande maioria, pais, familiares assistindo seus filhos e os seus amigos. É verdade. E a nossa ideia com o Frágil era trazer um público que, independente se tivesse algum amigo, parente lá dançando, que quisesse ir assistir para benefício próprio, para entendimento de si, das coisas do mundo. A dança contemporânea, ela traz isso, que é o que a gente faz hoje, né? Dessa reflexão, dessa criticidade, de como essa dança e essa arte influenciam na minha vida. Como eu posso trazer isso para o meu dia a dia, com crescimento pessoal, profissional, né, familiar. Por isso que ela tem esse nome Frágil e esse texto, o baile cênico das relações. Porque nós entendemos neste espetáculo que nós iremos falar sobre relações humanas. E a fragilidade desta relação. Então, dentro desse espetáculo, a gente versou sobre tivemos vários pontapés iniciais de como a gente queria contar essa história, passando por tipos de relações e construindo algo que fosse costurado, né, para que a pessoa em algum momento se identificasse com aquilo que estava sendo apresentado. Que legal. Show. E aí, qual foi o resultado? Encheu também? Eu não consegui ir porque era o dia da vernissagem da minha exposição. Nós tivemos um público só teve um dia, né, espetáculo. Temos uma data para reapresentação, ainda não sabemos a data exata, mas provavelmente em maio de 2020. Me avisa. Frágil vai estar de novo no Centro de Convenções.
E o resultado foi ótimo, nós ficamos muito felizes, tinha mais de 800 pessoas nos assistindo, dentro de um grupo com um espetáculo que tinha 20 bailarinos, né? Foi no Centro de Convenções, Foi no né, Centro da de UFC. Convenções, no dia 13 de novembro nós estivemos lá. E esse espetáculo foi dirigido e coreografado por mim e pela Pamela Ferreira Fantinel, que é uma amigona que já trabalha neste programa de extensão comigo há bastante tempo, também faz parte do grupo de estudo de dança. E, enfim, a gente resolveu montar algo juntas. E a formação dela é em dança, não? Não, ela é nutricionista, doutora em nutrição. Que legal. E agora ela é acadêmica Que do ótimo. curso de dança bacharelado. Ah, ótimo, tá Sim. fazendo. Tu poderia explicar, assim, para nós qual o papel do diretor e qual a função do diretor e qual a função da coreógrafa, como é que isso acontece no espetáculo, Sim. na preparação, enfim, né, a criação disso? Sim. Em alguns projetos, a gente tem esses dois papéis separados. Alguém dirige e alguém coreografa. No nosso caso, no Frágil, a gente desenvolveu, eu e a Pamela, os dois papéis ao mesmo tempo. Então, as duas eram diretoras e as duas eram coreógrafas. O coreógrafo é aquele que compõe o movimento, né? Que propõe os jogos coreográficos, porque não preciso necessariamente dizer exatamente o que o bailarino faz. Né? A gente pode propor jogos e que isso vá sendo construído junto com os bailarinos, que foi a forma como nós trabalhamos. Então, eles são bailarinos criadores. Eles Olha, também, que legal eles também isso. participaram dessa Isso é criação. ótimo. Sim. Mas, claro, com uma coreografia, vamos chamar de uma condução coreográfica. Uma base. Minha e da Pamela. E, ao mesmo tempo, a gente ia dirigindo para ver de que maneira essas cenas se ligavam, de que maneira uma costurava na outra, o que seria melhor antes, depois, e dando o enredo para que as pessoas entendessem o que a gente queria dizer, né? Sim. Então, o papel do diretor e do coreógrafo, muitas vezes, ele acontece de uma maneira separada ou, então, junto, como foi no nosso processo. E como é que foi essa experiência, assim, os dançarinos participavam nessa criação, como é que tu sentiu isso? Porque aí eles já eram dançarinos de formação, né? Sim, Graduados. tem uns que são graduados, muitos são acadêmicos e também tenho, além de nutricionistas, advogados, fisioterapeutas formados. Tem algum arquiteto? Eu sou arquiteta. Nossa artista. cenografista, É? Isadora Isso, Stefanello, isso fez mesmo. o nosso cenário, Pode arquiteta fazer, e bailarina. É legal. Qualquer hora eu vou lá assistir um ensaio. Sim. E tu tens, assim, esse projeto, tu tinha me falado que ele tem apoio cultural de empresas fora da faculdade, né? Sim. E como é que tu vê hoje essa questão do empreender na arte da dança? Como é que tu enxerga isso? Se também é como nas outras áreas, né? Como na pintura, enfim, mais lento? Como é que tu vê? Sim. Eu acho que, Lídia, as artes, de uma maneira geral, nesse processo de empreendedorismo, ela ainda caminha de uma maneira lenta, né? Na dança não é diferente. Então, sim, nós tivemos empresas que nos apoiaram, que nos patrocinaram. Muitas das empresas da cidade, elas nos apoiaram com permuta de coisas que nós precisávamos para viabilizar, porque foi uma grande produção, né? A gente teve um cenário gigantesco. Pois é. A divulgação foi muito precisa, a gente precisava atingir um grande número de pessoas, então a gente foi atrás da TV, o Diário Santa Maria, a TV Santa Maria também nos auxiliou. Então, tudo isso fez com que a gente chegasse a mais de 800 pessoas claro. lá, né? É Então, isso chama a atenção também de quem quer ajudar, incentivar a cultura, né? Então, grandes eventos chamam grandes empreendedores. Legal. Aline, infelizmente nós precisamos encerrar o programa, porque passa rápido mesmo. Sim. Mas a gente vai marcar um outro dia também para a gente conversar mais em detalhes. É muito interessante, eu gosto muito da dança. Tenho uma sobrinha que está começando também o balé, ela tem 11 anos agora, ela está fazendo coisas lindas também. Que bom. E eu quero um dia visitá-los para Sim, será muito bem-vinda. Para ver de perto, tá bem? Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Estamos encerrando então mais um programa, Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, que é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. E você pode ver nos sites santamaria.tv.br, nas páginas do Facebook da TV Santa Maria
do Programa Lígia Marques e no canal do YouTube Programa Lígia Marques. Se inscreva no canal e toque no sininho para receber os novos vídeos. E você pode enviar sugestões e perguntas para o e-mail programaligiamarques@gmail.com. Eu agradeço aos apoiadores culturais deste programa, que eu tanto amo fazer, e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, todos os sábados às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viaje o Tour, Faxinal do Soturno.